Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. É o nosso programa Em Comunhão. E é tão gostoso quando a gente tem, assim, a palavra de alguma pessoa que acompanha o nosso programa e depois nos diz: Padre, está fazendo muito bem para nós, estamos aprendendo muito. Há muita gente seguindo esse programa da nossa TV Aparecida, que ele é passado aqui para nós na TV Aparecida, depois é passado também na TV Pai Eterna. E todos vocês são bem-vindos, são abençoados, e você pode até nos sugerir que temas você gostaria que a gente conversasse, tratasse aqui neste programa Em Comunhão. Eu queria saudar com muito carinho algumas pessoas que mandaram uma mensagem especial para nós. É a Regina Celi Ferreira, lá de Cambuí, Minas Gerais, a Neuzete Santana, lá de Alagoinhas, na Bahia, a Isabel de Souza, de Osasco, São Paulo, Angelina Rinaldo, lá de Araraquara, São Paulo, e Maria do Socorro Oliveira, lá de Curitiba, no Paraná. Um abraço para vocês. Manda um abraço também às queridas irmãs missionárias de Jesus Crucificado, lá de Campinas, estão sempre ligadinhas conosco. E tanta gente que diz: Padre, estamos seguindo esse programa. Que bom, né? Vamos então conversar nesse programa, meu querido irmão, minha querida irmã. A gente quer conversar principalmente sobre o grande tema, a liturgia. Já viemos tratando sobre a liturgia e queremos continuar então, e hoje de modo muito particular, eu queria conversar com vocês sobre a liturgia e o canto na liturgia, não é mesmo? Chamado canto litúrgico, o que nem sempre acontece. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para conversar, está aqui meu querido amigo, Padre Antônio Sagrado Bolgassi, que é o nosso doutor em liturgia, professor de TESP. Padre Bolgassi, seja bem-vindo. Nossa, meu Deus, que alegria estar com vocês. Como se não fosse bastante, na casa da Mãe Aparecida, como se não bastasse ainda, Padre Ulisses, estar com o senhor, estar perto de qualquer coisa que nos eleva. Exatamente. E para falar desse tema com esses dois colegas que estão aí exatamente conosco, né, para nós falarmos. E o tema, meu Deus, que importantíssimo esse tema. Quando o senhor estava comentando numa ocasião sobre um movimento triste que está acontecendo na vida da igreja nesses tempos, a criação de um modelo de liturgia hermético, onde um grupo faz a representação da liturgia. Eu cheguei ao ponto de, numa celebração, parar de cantar o nome do Pai, porque um grupo de coroinhas e acólitos não rezava o nome do Pai, porque eles tinham que ficar quietinhos, de mãos postas, como se numa ocasião, como se fossem soldadinhos de chumbo. Museu de cera, soldadinho de chumbo. Eu acho que tem alguns professores que não é você certamente, viu? Ou tem alguns formadores que andam com alguma bobeira dentro da cabeça e passando para os nossos jovens, para os coroinhas, não vale a pena, acólitos. Bem, mas nós vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu quero apresentar para vocês também Padre Gustavo Martins, praticamente neo-sacerdote, vigário da Paróquia Catedral de Nossa Senhora da Piedade, aqui da nossa Diocese de Lorena. Gustavo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Padre Ulisses. É uma grande alegria retornar aqui ao programa Em Comunhão, na TV de Nossa Senhora, dando continuidade ao assunto sobre liturgia. É uma honra para mim. Na última vez você não era ordenado ainda, né? Agora como padre, né? Vim como diácono e agora como sacerdote, neo-sacerdote da Diocese de Lorena. Que beleza, né? É tão bom isso. E depois nós temos aqui um organista do Santuário Nacional, né? Ele se apresenta não só no Santuário, está o tempo todo aí na TV também. É o nosso querido Juninho, Júnior Campos, músico, organista do Santuário Nacional, cantor. Juninho, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses, que alegria estar aqui com você, com vocês também, padres. E nós, como leigos músicos, né, que prestamos esse serviço na comunidade, através da música litúrgica, poder também falar da nossa realidade e ajudar neste tema tão importante para a nossa liturgia e para a nossa igreja. Pois é, o nosso tempo é curtinho, a gente tem tanta coisa que gostaria de falar, tanto recadinho que a gente gostaria de dar também. Mas vamos primeiro chamar o nosso card. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de todo o coração. Sempre e por tudo rendei graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Liturgia. Nós já conversamos sobre esse assunto.
Laos ergon. Liturgia é ação, é ato, é oração do povo. Laos é povo, não é padre, não é bispo, não é nada, é povo, é assembleia reunida. Isso é essencial para que nós não tenhamos aquilo que eram os cultos pagãos e até os cultos, o culto aí da religião judaica, não é mesmo? Em que o sacerdote era representante do povo. Aqui não tem representante. Aqui nós presidimos, ajudamos, nós somos aquilo que antigamente a gente chamava lá na roça, puxador de oração, não é mesmo? Mas é toda a comunidade que reza, é o Cristo cabeça, é o Cristo corpo inteiro que ora ao Pai. E esse é um ponto que eu acho muito importante. Celebração litúrgica deve ser oração, viu? Não é espetáculo, não é show e não depende de atores. Depende da piedade com que a gente começa, a partir do sinal da cruz, a conversar, ouvir o Pai, ouvir Jesus, deixar que o Espírito Santo penetre na gente, né? E aí nós unimos também com todos os santos, principalmente com Nossa Senhora, mas o direcionamento é para a Trindade Santa. E tudo na liturgia deveria convergir para isso. Não é mesmo, Padre Bogasso? Você que é mestre em liturgia, né? Para entrar o canto litúrgico, dar uma introdução a esse tema de hoje. É muitíssimo importante. O senhor disse na celebração, todos somos celebrantes. A palavra forte hoje que nós usamos para todos os que participam, somos todos celebrantes. Existe uma palavra que une todas as pessoas que estão. Somos todos fiéis, desde o Papa, o Bispo, o Padre, até todos, não diria até o último não. Somos todos celebrantes, somos todos fiéis. E não é público, senão seria show. E não é plateia, senão seria espetáculo. É assembleia, gente que celebra junto e que, portanto, canta junto. Muito cuidado para o grupo de canto não se tornar exibicionista e nem se tornar um grupo que está tocando na missa como se estivesse tocando num show ou numa garagem. O tema de hoje é muito interessante e muito atual, muito atual. E tomara que seja também muito provocante. Padre Gustavo, você quando ouve falar em canto litúrgico, o que ele vem de imediato assim como pensamento, como ideia? É necessário estudar essa temática, já que se refere a algo bastante prático em nossas comunidades. Aliás, a liturgia é uma ação, é axio, ação litúrgica. E tudo que envolve a liturgia exige uma prática. E também, sendo uma prática, é uma arte. O canto é uma arte por si só. Então nós precisamos estudar o tema do canto litúrgico, já que faz-se necessário um conhecimento abrangente, um conhecimento mais aprofundado, para a gente praticar corretamente aquilo que a Igreja nos ensina com relação ao canto sacro, ao canto litúrgico. Exatamente, né? E é tão importante, então, que de imediato, entende, quanto mais participado, mais esse canto é litúrgico. Quanto menos participado, mais ele é antilitúrgico. Juninho tem uma experiência grande. Como é que você vê assim, a questão do canto litúrgico, Juninho? Padre, eu vejo a liturgia, o canto litúrgico é alimento, né? Sim. E como nós estamos preparando esse alimento para a Assembleia, que está ali para celebrar, para se alimentar, alimentar da fé, alimentar a vida. Então, nós, enquanto músicos, devemos unir a música, que por si só tem a sua arte e a sua beleza, mas ela é serva da palavra. Sim. Então, levar a palavra, que é o principal da música litúrgica, ela deve ser inspirada na palavra de Deus. E a partir daí, então, a música serve da palavra, ela atinge os corações com as suas notas, harmonias, fazendo com que a Assembleia, através do sentimento, absorva a palavra de Deus e vivencie aquele momento de fé. Por isso que não é nada bonito quando o pessoal que está celebrando com a gente, a Assembleia, depois vem elogiar que, né, não, eu cantei bem, eu participei, eu me emocionei porque o canto me tocava o coração, né? E isso que é importante para nós. Vamos lá com o Padre Bogaz, ver um pouquinho, Bogaz, a origem do canto litúrgico. Você podia dar uma pincelada aí para nós desta origem do canto litúrgico? Primeiro, eu queria cumprimentar, né, o Padre Gustavo. Deus abençoe seu ministério, Padre Gustavo. Né? E adorei ver o Juninho falando, ele enleva, né? Porque parece que ele
quando ele canta, quando ele fala, parece que ele está cantando aí, lembrando da missa. Veja, Padre Ulisses, aí eles já disseram duas coisas interessantes, que aliás o senhor já anunciou, né? Desde o princípio, eles cantavam os salmos, cantavam os hinos. Davi é tido como um símbolo daqueles que cantavam, o povo cantava. O canto litúrgico começa com a liturgia, nasce na liturgia. O canto é uma forma diferenciada, mais elevada, enobrecida de expressar a fé, expressar o que nós vivemos. Então nós já vemos lá que eles estavam cantando ao Senhor. Quando o Senhor chega, eles estavam louvando com cantos de louvação. Na primeira comunidade lá, nos Atos dos Apóstolos, no primeiro indício da primeira missa, Atos 2:42, eu só lembro disso porque eu trabalho com isso na escola, eles estavam cantando, quando estavam rezando salmos, cantando salmos, ouvindo a palavra, cantando hinos. Na vigília pascal, eles cantavam à noite os belíssimos hinos da fé. O catecumenato, já temos experiência. A primeira descrição mais longa, mais profunda da liturgia, da Egéria, mas já no século IV, ela descreve a liturgia de Jerusalém e os hinos belíssimos que as pessoas estão cantando. E aí vem uma ideia, a origem do canto litúrgico está na origem da liturgia, desde os primeiros momentos. Porque quando a gente reza o texto, no texto tem o ensinamento, tem a doutrina, tem os ensinamentos, tem o que se quer passar, se tem a mensagem. Na melodia tem o sentimento. Então, o que é a melodia? A melodia é o barco que navega levando a música. Então, a melodia ela é importantíssima se ela corresponder ao sentimento do momento litúrgico. Por isso que a gente vai repetir uma frase sempre, importantíssima. Não cantem na liturgia, não cantem para a liturgia, cantemos a liturgia. O canto litúrgico é cantar a liturgia. Cantar a liturgia significa o canto, ele disse bem, o Juninho, o canto é um servo, uma serva da celebração litúrgica. Aliás, todos somos servos, todo o repertório litúrgico é servo da liturgia, da louvação. Creio que fica muito claro, então, para nós que o canto não é para encher a liturgia, né? Nem é para animar a liturgia. Há certas expressões que são viciadas em si mesmo, né? O canto é a forma de orar a liturgia, de rezar os textos litúrgicos e rezar. Por isso que dizia bem o Padre Bolgasi, é muito mais importante cantar a liturgia ou a celebração do que cantar na celebração, né? Para animar. É a coisa mais boba que possa haver e infelizmente está na cabeça de muita gente, né? E pronto, muito importante na nossa vida essa dimensão oracional e essa dimensão de cantar a celebração. Quanto mais participada, mais litúrgica é. Quanto menos participada, mais antilitúrgico. Aliás, Padre Gustavo, esse negócio, qual que é o canto litúrgico, o não litúrgico? Porque eu já ouvi mais de uma vez, isso aqui é antilitúrgico, eu dou risada quando me dizem isso. Antes de responder essa pergunta do senhor, um comentário sobre a origem do canto litúrgico. É interessante nós observarmos que no próprio Novo Testamento, na Escritura, nós vemos cânticos e hinos dentro dos textos bíblicos. Então a gente vai na carta aos Filipenses, ali tem o hino cristológico, mesmo sendo de divina condição, Cristo Jesus. No Evangelho segundo São Lucas, a gente tem aqueles cantos, o Benedictus, que a gente canta na Liturgia das Horas, o Magnificat, o Nunca Dimittis, né? Enfim, então a gente vê que a comunidade dos primeiros cristãos realmente entoavam cânticos de louvor a Deus, e esses cânticos depois foram condensados na própria revelação escrita, que é a Bíblia, né, o Novo Testamento. Então, é algo bastante marcante. E qual que é o canto litúrgico? É o canto inspirado pelo Espírito Santo dentro daquelas normas que a própria Igreja propõe, né? Já que a Igreja Mãe e Mestra,
ela nos ensina como devemos rezar com Cristo ao Pai. Então, o canto litúrgico ele precisa ser inspirado na Sagrada Escritura, né? E de acordo com os determinados momentos dentro da liturgia. A gente não canta de acordo com a nossa criatividade ou os nossos desejos subjetivos, os nossos sentimentos apenas. Existe uma norma, claro, uma norma que nós, como filhos da Igreja, precisamos obedecer, mas sabendo que essa norma não nos limita. Pelo contrário, obedecer às normas nos faz obedecer ao próprio Espírito Santo que nos ensina como rezar, como entoar esses hinos. Então, é um canto, geralmente, canto litúrgico, inspirado na Bíblia. Nós cantamos a palavra de Deus como os primeiros cristãos e o próprio povo judeu na sinagoga, né, e no templo. E também um canto, né, diz os documentos da Igreja, algo que seja inspirado no cantochão, no gregoriano, né? Nós temos as nossas adaptações, né? Mas a gente tem uma referência litúrgica, né? E a gente vê isso bem claro no santuário, né? Nas suas liturgias, que é algo inspirado, não uma música pop, né? Existe diferença de gêneros, né? Mas existe um canto mais apropriado dentro da liturgia. Exatamente. É importante, né, Gustavo, te lembrar que nós já passamos por situações assim, muito lamentáveis, né? Você imaginar aqueles corais a 5 vozes dando um super show numa celebração litúrgica, entende? Em latim, né? Ninguém entende nada, né? Composições belíssimas, mas fora do momento totalmente. Por isso que surge o canto gregoriano, para fazer que não seja 5 vozes, que seja uma coisa que todo mundo possa cantar, que todo mundo possa participar. Então ele se tornou até normativo para nós. Mas é claro que ele não é da nossa cultura, né? Embora eu ache interessante que a cultura mais simples do povo tem sempre algo de gregoriano, algo de canto-chão que a gente chama. Mas é muito importante, entende, que seja algo com arte, porque não é qualquer porcaria que pode se enfiar na liturgia. Eu compus isso, tem que pôr na liturgia. Por amor de Deus, tem que selecionar. Todo mundo acha que está cheio do Espírito Santo. Vai ser preso um dia desse, gente. Isso não vai ser preso. Não tem. Antigamente, aqui no santuário, o pessoal chegava com o CD dele, ia fazer o CD durante a missa, o lançamento. Falei, não é aqui o local, isso aqui não é marketing, não é nada. Mas é tão importante perceber, entender essa dimensão que eu acho assim, ao mesmo tempo é arte, expressa uma cultura, expressa a alma do nosso povo, né? E é alguma coisa que também está dentro daquilo que é a palavra de Deus e dentro do momento litúrgico que estamos celebrando, né? Então isso é importante toda a vida. Para você, Juninho, na sua experiência, larga experiência já de organista e cantor, como é que você sente isso aí, principalmente a partir do Santuário Nacional? Cantar, aquele ditado, cantar bem, cantar mal, né? Quando que eu canto bem ou canto mal a liturgia? Eu canto bem quando eu tenho por primazia, então, essas referências bíblicas, quando eu canto um canto do tempo, o tempo litúrgico que a gente está vivendo, é tempo pascal, tempo comum, e o momento certo da celebração. O canto de entrada não é o de comunhão, de oferendas não é o glória, e também buscando este cântico, esta melodia, porque igual o nosso Brasil é muito diversificado, né, nas suas culturas, nos seus estilos musicais. Um canto do Nordeste provavelmente não vai ser um canto do Sul do país. Então, buscar também nessas regiões cânticos, melodias que possam fazer com que a Assembleia possa celebrar bem no seu jeito, no seu estilo musical, mas levando em considerações esses ensinamentos da igreja. E aqui no santuário nós tentamos fazer isso também. Pegamos mescla de compositores para que o peregrino romeiro que vem até a casa da mãe possa ali celebrar a sua fé. Gente do sul, do norte, do leste, do oeste, chega no santuário e todo mundo canta, todos participam. Por quê? Porque é pensado no peregrino que vem para celebrar a sua fé, no peregrino que canta, que quer com Maria cantar os louvores de Deus. Eu acho que é importante isso aí. Eu sempre coloco, até dei para o Juninho agora, os mandamentos do canto, né? Eu acho que a primeira coisa, está muito atento. Quanto mais o canto for composto em nós, é muito melhor do que eu. Entende? O canto litúrgico é nós, é assembleia, é povo reunido. Então a própria letra já deve estar em nós. Deixe de lado aquele que está eu, meu, e meu Jesus para cá, meu Jesus para lá. Vai cantar outro momento.
né? Não na liturgia, né? E a mesma coisa, eu falo, normalmente ela se refere a quem? É um diálogo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não é a hora de dialogar com Nossa Senhora, com o meu santo de devoção, né? A não ser, como diz o Bogás, se entrose dentro de uma celebração. Mas, normalmente, nós estamos na liturgia e qualquer sacramento que a gente celebra, viu? Desde o batismo, né? Que deveria ter seus cânticos também, todos os sacramentos são direcionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Os outros santos todos formam o coral conosco e Nossa Senhora é a primeira, mas é um momento de diálogo com a Trindade Santa. Isso não pode ser esquecido, né, Julinho? Isso é, o canto, ele é da Assembleia, e nós, como Bogás dizia muito bem isso, não é nosso, não é do músico. O canto é da Assembleia e muitas vezes o que nós vemos são cantores roubar essa participação que é própria do povo, né? Então, nós precisamos, enquanto músico, fazer com que a Assembleia celebre, como nos pede o Concílio Vaticano II, a participação ativa, frutuosa, consciente do que a gente celebra na celebração. Uhum. E é tão importante, eu sempre peço aos organistas, coloque num tom que a garganta da velhinha aguente e não naquele falsete que ninguém aguenta, né? E que a pessoa já coloca ali que é para ninguém cantar com ela, é só para ela solar e se apresentar, né? Mas é muito importante. Agora, quando a gente fala, a gente já está passando o tempo e vai tão rápido, meu Deus do céu. Mas quando a gente fala em canto, não é mesmo? Essa escolha dos cânticos litúrgicos, já tocamos nesse assunto, não é mesmo? Mas quais as dificuldades, por exemplo, que a gente encontra em relação àquilo que é o canto do povo, a expressão do povo, e que vira, mexe e atualmente está aí uma marcha ré imensa. Bogás fez uma referência a isso, sabe? Que parece que todo mundo está fazendo um teatro piedoso ali no altar ou no espaço da celebração, né? E os outros estão assistindo e vão aplaudir certamente. Como que a gente faz para superar essa... Aqui na Basílica a gente sempre insiste, né, Juninho? Dê a estrofe, pelo menos a estrofe, dê para o povo cantar. Se não dá para... Estrofe não, o estribilho. Sim. Se não dá para cantar todas as estrofes, que o estribilho seja do povo, né? Senão não valeu o canto. Não valeu o canto, né? Então a gente tem que estar muito atento a essas dimensões, né? Ponha na sua cabeça, laos ergon, liturgia, é ação, é celebração do povo, né? Nós somos servidores, né? Até o Dom Carlinhos repete sempre, a nossa estola de padre ou de diácono deveria lembrar sempre a toalha que Jesus colocou para lavar os pés dos discípulos. A estola deveria ser essa toalha e não uma dignidade a mais, um colorido a mais, né? E a sabedoria do nosso Dom Carlinhos. É tão importante isso aí. E entre piedade popular, Bogás, liturgia, canto litúrgico, deixa eu perguntar para o Gustavo, né? Que o Gustavo também é aqui da nossa região do Vale. Eu acho que ainda não há um entrosamento, sabe? Eu acho que ainda existe, né, um clericalismo de um lado e o povo. Até porque a simbologia toda, o povo é muito mais rico na piedade popular do que nós que fazemos símbolos oficiais da liturgia, né? Porque como que você sabe? Porque eu tenho a impressão que o dia que chegarmos a um casamento indissolúvel entre liturgia e piedade popular, a gente terá cumprido o sonho da Sacrosanto Concílio. A função, a finalidade de toda e qualquer piedade ou devoção popular é nos predispor à liturgia. Sim. Então, ela tem uma função de preparação. A piedade, a devoção correta é aquela que nos prepara para celebrar os mistérios de Cristo. Existe sim, digamos, uma diferença entre a natureza da oração litúrgica e a natureza da oração devocional popular. Elas não estão em conflitos e nem são antagônicas. É preciso uma conciliação, de modo que a devoção ocupe o seu espaço, né? É claro, a gente não vai pegar um terço e rezar o terço na hora da missa. Uma coisa é a oração litúrgica, outra coisa é a oração devocional. Só que o terço pode nos preparar, nos predispor. Com o canto litúrgico é o mesmo. Não se trata, como o Padre Bogás disse, de um canto meramente religioso, né? Mas existe ali as normas próprias daquilo que é o cânon, a regra da liturgia, os momentos adequados, né? Não é que o canto, ele inspira piedade, por isso que a gente coloca. Não necessariamente, a gente precisa inspirar a piedade de acordo com o momento litúrgico, com o tempo litúrgico e com a parte do rito correspondente. Então, existe uma interação que é muito sadia espiritualmente entre devoção e liturgia, de modo que a devoção nos prepara
para celebrar com piedade, com concentração ativa, consciente e frutuosamente, como nos recorda a Sacrosancto Concílio, a liturgia. Sim, você, Bogás, como que você vê essa situação de entrosamento, né, entre aquilo que é a piedade popular e o que precisa, o Gustavo, que é clero novinho aí, né, a conversão do clero, porque nós sofremos desse vírus chamado clericalismo e até agora não acharam ainda uma vacina suficiente para nos curar desse vírus. Primeiro fica difícil falar, Gustavo. Eu vou fazer de tudo para não estragar o que você falou tão bonito, né, dessas coisas aí da nossa celebração. Bom, o clericalismo é um outro tema que um dia nós podemos conversar, mas é difícil curá-lo porque quem deveria curá-lo, que tem a vacina, é quem tem o vírus. Então fica difícil o próprio vírus vencer a vacina, né? Seria o próprio clero a curar o clericalismo, né? Mas é interessante, Gustavo, que é só perceber um pouquinho. Cada celebração litúrgica tem a sua identidade. Bem claro, cada celebração litúrgica tem a sua identidade. O rosário, é magnífico, a folia de reis é um ritual da celebração da liturgia popular, é um rito, o bendito é um rito, a missa é um rito, a bênção do Santíssimo é um rito. Tem que salvar, diríamos assim, as identidades. Eu estou celebrando a Eucaristia, eu celebro a Eucaristia. Estou celebrando a adoração do Santíssimo, a adoração do Santíssimo. É um ritual devocional popular também, mas não, eles não são antagônicos desse ele muito bem, eles são momentos específicos das celebrações. Então vamos encontrar a identidade. 3 identidades, se vocês me permitem, para a gente entender. Os sacramentos e os sacramentais, as celebrações, são de natureza comunitária, específicos, com rituais particulares. A devoção popular ou a liturgia popular são as celebrações que o povo criou, graças a Deus Nosso Senhor, sob o manto de Maria, na ausência dos sacerdotes. Muito comum no Brasil, porque faltavam os sacerdotes. E os chamados pios exercícios, que é a devoção de cada um que vai fazer a sua oração pessoal, a sua peregrinação, o seu caminho de santificação. Pronto. Agora, não são antagônicos. Nós podemos trazer elementos da liturgia popular, cantos, ritos, sentimentos, para a liturgia oficial, para que ela não possa ser antagônica. Essa grande preocupação da igreja é quando alguém coloca essa separação, essa dicotomia, liturgia oficial e liturgia popular. Não, a liturgia é uma só, tem um olhar oficial, que são as suas legislações, um olhar popular, que são as suas formas celebrativas, elas não se desprezam, elas se encontram. Essa frase é o que o Gustavo disse. Elas se encontram e se encontrando se engrandece. Porque também eu não posso ter uma celebração, celebrar, onde, eu vou usar uma palavra, Roma fica super contente, o povo super triste. Estou dizendo o oficial e o não oficial, ou praticar uma celebração, fazer uma celebração horrível. Uma celebração onde o povo fica contente, mas estraçalha a unidade eclesial. São elementos que se encontram, se formulam e fazem a nossa fé ser vivida em plenitude. Isso. Muito obrigado, Bogás. Aí, já estamos terminando o tempo, vamos deixar o nosso organista e cantor dizer uma palavrinha em relação a tudo isso que conversamos para a gente encerrar o programa? Sim, eu me recordo muito de uma frase do senhor, Padre Ulisses. O que é o canto litúrgico ou não canto litúrgico? O canto litúrgico é o que faz a comunidade celebrar bem. Se a comunidade celebra, é porque é litúrgico, né? Se a comunidade não celebra, é porque não é litúrgico, né? Eu acho que com isso, o sentimento também, o critério, é o sentimento do bom pastor, que cada músico deve ter, de conduzir na escolha, no seu repertório, a cuidar também do rebanho, da assembleia que vai se alimentar desta palavra e ter esses cuidados aí para que a gente não possa roubar, né, a participação ativa, consciente e frutuosa do nosso povo. Isso.
Tá aí, muito obrigado a vocês, né? Conversamos um pouquinho sobre o canto litúrgico. Eu sempre olho para Jesus, viu? Que Jesus não era sacerdote, não vivia no templo, não fazia culto lá no templo. E ele viveu no meio do povo, ele rezou com o povo, ele ensinou o povo a rezar, né? E é muito importante isso. E é uma palavra de Jesus que serve também para a liturgia, quando a gente tem que decidir e ficar perguntando o que é litúrgico e não é litúrgico. Quando Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não é mesmo? E não o homem para o sábado. Ponha no lugar do sábado, a liturgia foi feita para o homem e não o homem para a liturgia. Ou seja, a gente tem que estar atento ao ser humano, a vida dele, a história dele, aquilo que ele busca em Deus, né? E a liturgia tem que responder a isso, senão passa a ser um espetáculo absolutamente dispensável. E às vezes eu falo, o primeiro que está fora disso aí é Jesus. Eu falo, não estou aí com vocês, não. Não adianta estar vestido de paramentos, enfeitado, com mitra, com tudo, se o povo, a sua história, as suas dificuldades, as suas lutas não estiverem sendo levadas em conta, nada vale. Tá bom, muito obrigado então por esse momento. A gente vai continuar conversando ainda sobre liturgia. Um grande abraço, a bênção de Nossa Senhora Aparecida para todos vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser. E muito obrigado ao Gustavo, ao querido Bogás e ao Juninho. Deus nos abençoe a sermos verdadeiramente litúrgicos. Fique com Deus e a Mãe Santíssima.